que ele estaria encantado e que ele tivesse, sim, como o Rafael falou também, que ele fosse, eu não falei isso, mas eu vou usando as palavras do Rafael agora, assim, que ele fosse tão macho que descobrisse por trás daquele menino uma mulher. Né? Porque o encantamento dele, né, pelo de Aldorim foi somente pelo de Aldorim, né? Não foi por mais nenhum outro homem ou nenhum outro jagunço. E eu também não senti eu senti uma grande afeição, né? Então não tive essa visão do homossexualismo. Essa é uma briga eterna, mas de fato, não, o componente amizade, ele sem dúvida, ele existe e se estabelece, né? E é claro, dentro dessa amizade há alguma coisa de sexual, assim. Tanto que ela tem uma espécie, uma negação até, né, em vários aspectos. Chega, às vezes, inclusive, a uma negação física, né, assim, somatizada, digamos assim. Desde a época que eles se encontram quando meninos, né? No encontro deles na beira do rio, tem uma hora que ele diz assim, quando o Diadorim estende a mão dele para subir ou descer da canoa, ele diz assim, para descer, no caso. O menino tinha me dado a mão para descer o barranco, né? Eles tinham saído da canoa já. Era uma mão bonita, macia e quente. Agora eu estava vergonhoso, perturbado. Desde lá eu já acho aquilo meio esquisito. Depois eles se reencontram lá, né, na casa do coiteiro dos jagunços de Joca Ramiro. E aí, de novo, logo que ele vê o Diadorim, tem um estranhamento, assim, uma coisa diferente ali. Ele diz assim, eu queria ir para ele, para abraço, mas minhas coragens não deram, porque ele faltou com o passo, num rejeito de acanhamento. Então tem um vai, não vai ali entre eles, que é uma coisa assim meio exasperante até para quem acompanha a obra, né? E agora tem uma assim, digamos que se o movimento GLBT lê o Grande Sertão e deparar com essa passagem aqui, eles vão ficar enlouquecidos. Ele diz assim, nessa noite, astúcia que tive uma sonhice. Diadorim passando por debaixo de um arco-íris. Eu pudesse mesmo gostar dele, os gostares. Então, bom, é uma briga meio intensa, né, da crítica. Mas... A Bedica falou alguma coisa aqui. Esse microfone está tão bom, ó. Não, eu não tenho dúvida que tivesse toda a relação deles tivesse um desejo sexual, né? Claro que tinha. E também tem uma outra passagem que o Reobaldo comenta que ele estranhava que o Diadorim entrava para dentro do mato para trocar de roupa ou para qualquer outra coisa e não se mostrava, né? Que normalmente os homens se mostravam para os outros. Né, ele estranha. Eu acho que tem essa questão sexual, digamos, a flor da pele, né, mas não o homossexual, né, porque, na realidade, era uma atração por uma mulher. Se vocês me permitem, eu vou entrar aí nesse assunto, que é o seguinte, eu acho, né, meus estudos, minhas leituras, dos conhecimentos da vida, dos pacientes também, que não tem como ter, no meu caso, uma grande amiga se não tem alguma coisa daquela homossexualidade primitiva, né? Que a gente tem, aquela, assim, de se olhar no espelho, porque, de alguma forma, a grande amiga sou eu no espelho, né? Então, tem essa situação. Então, e eu acho que quando eu li, nessas férias eu li um pouco de novo, em função de hoje, assim, me deixa isso muito presente. Assim, todos nós, e aí retomando toda a raiz freudiana, somos, né, bissexuais. Né? Então, a nossa melhor amiga é, na verdade, um certo encantamento homossexual. Não é só perceber a mulher dentro do Diadorim, é também perceber a si mesmo num outro homem. E ficar com muita dúvida, até por causa de todo o preconceito, né, com que, enfim, todas as pessoas crescem, né, com esses tema da identidade sexual. Né? Então, eu vejo muito por aí. Sim, tem, mas... faz parte constitutiva. Aliás, tu pegasse, inclusive, o Platão. Né? O que é, em Platão, né, no banquete, quando o raio, né, cai na cabeça daquela figura una que se transforma em homem e mulher. E uma está sempre procurando essa outra metade.
Então, é exatamente isso, a bissexualidade que é, vamos dizer assim, dividida. E aí a busca também de manter essa união bissexual. Então, tanto pela via do Freud quanto pela via do Platão, e me parece que os dois, de alguma forma, né, estão presentes no Guimarães Rosa, eu diria muito mais pela via do Platão, que, enfim, que Freud toma, né? Aí está essa questão, né? Sim, está ali, está o homem e a mulher. Diadorim é o homem e mulher. Né? Assim como todos nós na infância temos essa ideia, né? E a criança pequena faz isso. Se eu botar uma saia, eu sou mulher. Se eu botar uma calça, eu sou homem. Né? Isso no início da vida, isso é assim. Né? Além do que, também entendemos que, no caso de menina, filha menina, né, o primeiro amor da filha menina é homossexual, é pela mãe. Né? E a gente sabe, claro que com o menino é um pouco diferente, mas também existe toda uma admiração pelo pai que ele precisa abandonar. Né? Admiração e desejo de ser igual ao pai. E que ele precisa abandonar para depois procurar uma mulher. Então, a homossexualidade permeia a nossa vida. Né? Permeia a nossa vida constantemente, e a bissexualidade, né, que eu salientei aqui também, que eu acho que era o que esse núcleo bissexual é que mexia com o Riobaldo na relação dele, pensando que Diadorim fosse um homem. Né? Eu vou agora dizendo pelo veio literário da coisa, eu diria que essa, não vou nem dizer bissexualidade, assim, a androgenia de Diadorim, ela é um elemento assim crucial para o Grande Sertão, né? Muito embora nem todos apreciem a obra O Grande Sertão Veredas e esse elemento especificamente dentro da trama da mulher sob a carapuça, ou carapaça, melhor dizendo, de um homem. Né? Por exemplo, o Dalton Trevisan, o famoso vampiro de Curitiba, ele odeia O Grande Sertão Veredas. Ele dizia que o Rosa era um romancista menor que sabe enfeitar de plumas e lantejoulas o seu churrilho de platitudes. Essa viadagem rustida me deixa tiririca. É a história menos plausível na literatura de travesti. Eu não diria isso, eu diria que não, está tudo muito bem colocado ali, né? A androgenia, o travestismo tem um propósito e para mim, na minha visão, funciona muito bem dentro da obra e está muito ótimo. E tem muitas simbologias, não só é um resgate dessa figura primitiva lá do Banquete do Platão, que é homem e mulher ao mesmo tempo, mas se a gente começar a parar para pensar que androgenia, literatura, a gente pode ir a vários lugares. Por exemplo, o que é a Diadorim na trama? Digamos que ela é o repositório último dos grandes segredos que estão por trás daquela saga. Quem é uma figura andrógena que é o repositório último dos grandes segredos em algumas muito famosas histórias da antiga Grécia, como por exemplo no Édipo? É o Tiresias, o cego Tiresias, que também era andrógeno, para quem não sabe. Né? Ele passou 7 anos como mulher. Né? E a sexualidade é um grande segredo. Então, de fato, a Diadorim funciona muito bem assim e tem que ser assim, né? Isso, até de... Não, só mais um comentário, aí eu passo assim. Dentro disso, um grande segredo. Como nós somos, basicamente, sós, é um segredo incomunicável também. Né? O que se sente é incomunicável. Por mais que tu tente, e aí o Winnicott, né? Por mais que tu fique escondido, mais tu deseja ser descoberto, né? O Winnicott diz isso e é justamente, né? Não é isso? E pega sobre a sexualidade. Bom, mais comentários, por favor, pessoal, senão nós vamos ficar aqui conversando até amanhã de manhã. Né? Falando da sexualidade sendo o grande segredo da humanidade toda, eu acho que, né? Só para complementar isso, a gente, em psicanálise, como psicanalista, a gente percebe que a maior dificuldade de todas as pessoas que nos procuram é falar sobre a sexualidade, né? Sobre a sua sexualidade. Então, isso é tão forte, né? Eu acho que o Guimarães Rosa pegou muito bem esse viés. Né? E aí, por sinal, tem uma coisa interessante, né? A figura essa andrógena que catalisa as coisas e faz as coisas acontecerem, carrega os segredos da narrativa, ela aparece basicamente com 3 nomes, né? O Reinaldo, que é uma coisa bem definida, é o jagunço que guerreia, né, que briga de frente com as hordas inimigas, e valente, né? Esse é o Reinaldo. Aparece lá no final a Maria da Fé
Maria Deodorina da Fé Bentancur Martins, que para o Reobaldo é o quê? É o corpo de uma mulher morta. Uma coisa inalcançável, que também está lá muito bem definida, mas que não provoca muito mais do que esse sentimento de afastamento. E tem esse nome, esse terceiro nome, né, que é o nome secreto que eles compartilham, de Adorim. E não, tem até o final do nome In, né, não é nem estritamente masculino nem feminino, ele é andrógeno, né? Então, realmente, de Adorim é tudo isso, né? É personificação, eu diria, perfeita. Uma vez me perguntaram numa entrevista, sei lá, não lembro, 1850, mais ou menos, qual o seu personagem favorito da literatura brasileira? Eu disse, de Adorim. Não pensei nem um décimo de segundo. Eu sou fã assumido da de Adorim, né? E para vocês verem como o Rosa ele era cuidadoso com tudo na obra dele. Eu falei isso, né, durante a minha breve exposição. Ele era muito apto para falar do que ele fazia, ao contrário da maioria dos escritores que são mais intempestivos, assim, né, e às vezes não enxergam direito o próprio trabalho. Ele tinha dimensão de tudo, tinha controle de tudo, né? Por exemplo, o próprio nome de Adorim, né? Diá. Diá é o quê? Tem várias coisas. É o começo da palavra diabo. Diabo, que essa questão do pacto com o diabo, se o diabo existe, se o mal existe, em que medida ele existe e interfere nas nossas ações, que atormenta o Reobaldo o tempo todo. Diá, esse sema em oposição à dea, de deidade, né? Também está ali. Também pode ser diá, através de, como o diálogo, diálogos, através da palavra, né, do grego. Daí vem diador, dor, sofrimento, a dor do Reobaldo, o sofrimento dele, né, está personificado naquela figura, é através dela que ele, enfim, vai passar pelo processo mais doloroso da vida dele, né, que é essa descoberta dele próprio, em última instância, e talvez até da sua própria sexualidade, por que não? Né? A Betty tem que fazer essa observação em voz alta, que foi muito boa. Não, eu estou dizendo que a gente sabe que o diabo, né, é o representante da sexualidade, né, quando a gente fala, né, é o diabo no corpo, por exemplo, né, diabo no couro, né, que se diz, é a força sexual, é a libido que move isso. Vocês ficam falando e me provocam. Só assim, eu achei que cabia fazer uma certa analogia, né, já que a gente está fazendo essa integração da psicanálise com a literatura. Eu acho que o formato que ele deu para esse romance, que é ele contando para um interlocutor que fica meio sem a gente saber quem é, e ele conta todo esse processo que tu disseste agora, que foi assim, tudo que ele teve que passar para se conhecer, para chegar a ser ele mesmo. Então, acho que isso é uma coisa que a gente pode dizer que tem muitas semelhanças, né, com o processo analítico, em que alguém vai também se tratar, vai conversar com o interlocutor, que é um psicanalista, com o objetivo de conhecer a si mesmo e de poder chegar ao fim da saga, né, tomando um caminho, um rumo, como acontece também, né, com o Reobaldo, que ele, depois de passar por tudo isso, então ele consegue casar, ter a família dele, reintegrar a história familiar dele, ter né, volta para a fazenda, enfim. Eu achei muito... também tem essa possibilidade da gente fazer essa analogia, né, de um tratamento analítico com esse formato, né, que ele deu para esse romance, que eu achei super interessante. Eu lembrei da obra O Retrato de Dorian Gray, que foi uma obra inglesa que teve muita crítica logo depois que ele publicou o livro, justamente porque havia uma dúvida se o Dorian era ou não homossexual. Como esse assunto até hoje é um assunto bastante debatido e que muitas vezes revela o preconceito ainda existente e, ao mesmo tempo, também uma falta de conhecimento, porque a homossexualidade, na verdade, ela se dá no ato sexual, ou seja, para ser considerado um homossexual, não é porque a pessoa tem fantasias homossexuais. Fantasias, a gente pode ter todas elas. E o ser humano as tem. A homossexualidade se dá por um ato contínuo a nível sexual com um membro do mesmo sexo. Isso é o que define a homossexualidade. Então, são coisas até de conceito, né,
da sexualidade em si, que muitas vezes eu acho que não fica muito claro. E que aparece, muitas vezes, nesses críticos, né, da literatura. Eu queria fazer uma colocação. Eu achei extremamente importante o que o Rafael colocou, quando se discutia a questão da homossexualidade ou da bissexualidade, ele colocou androginia, exatamente isso. E parece que Diadorim é realmente um andrógeno. Tanto assim que uma outra observação do Rafael, eu vou me valer dela. No final, o que resta de Diadorim? Um corpo de mulher. Ou seja, uma mulher que nunca foi. Restou apenas um corpo. E outra coisa que eu acho sumamente interessante colocar é que a questão da experiência do Reobaldo, a partir desse amor, dessa afeição, seja de que natureza for, mas extremamente forte, há uma transformação tal na vida de Reobaldo, que ainda me valendo da exposição do Rafael, ele se torna futuramente um sujeito acomodado, que vai levar a vida dele. Quer dizer, parece que aquele ímpeto todo, que aquela libido, que aquele impulso de vida, que aquela pulsão, de uma certa forma, esgotou-se no afeto com um Diadorim. Queres fazer um comentário, Medi? Não sei mais o que vai dizer. Pois é. Não lembro mais, quando a Jussara falou, eu estava lembrando de alguma coisa que alguém mais quer falar, depois você que me lembra. Rafael? De fato, é basicamente isso. Eu gostei dessa, como é que eu vou dizer, analogia com o processo de psicanálise, né, do falar, da cura pela fala, né? Eu sabia que era isso. Mas tem muitas analogias com esse processo psicanalítico, sem dúvida. Mas tem uma autora, uma professora da Universidade Federal da Bahia, Denise Carrascosa, que ela fez um estudo do Grande Sertão, fazendo uma aproximação não com o falar como um ato de tratamento psicanalítico, mas ela fez uma analogia com a confissão mais católica, né, no sentido católico, analisando esse solilóquio do Reobaldo, comparando com o ritual da confissão. Porque o que é o ritual da confissão? Né? Em última instância, ele tem por intuito desalojar o mal de dentro do sujeito, né? É um corpo, muitas vezes identificado com a carne cristã, portanto, a personificação do mal, aquela verdade escondida que precisa ser purgada, né? E é isso que o Reobaldo, em certa medida, faz. Ele tem que se confessar, falar das suas coisas e, ao mesmo tempo, importante, confessar não só o seu próprio corpo, o seu próprio eu, como quiserem. Ele tem que confessar a verdade de Diadorim, que, no fundo, é a verdade mais importante dessa história toda, né, do Grande Sertão. Então, realmente, o livro, como vocês veem, ele é riquíssimo. Você pode ler ele de 497 jeitos diferentes, assim, por mês. Então, é uma beleza. O que eu me lembrei, quando a Jussara estava falando, dá para fazer uma analogia com a psicanálise, eu acho que sim, sem dúvida dá. Né? Mas eu também me lembrei assim, que a Jussara falou, e o Rafael defende a ideia de que, e talvez o Guimarães Rosa também, não sei, de que o Diadorim falava com uma outra pessoa, o Reobaldo falava com uma outra pessoa. Eu, a partir da minha percepção, ao ler o livro, ele fala para ele mesmo, né? Se procurando, buscando se encontrar, buscando saber quem ele é. Mas fazendo essa analogia com a psicanálise, é claro que hoje em dia, o paciente não fala o tempo todo sozinho, a gente intervém, a gente ajuda, né? Mas eu acho que é essa ajuda parcimoniosa, assim, né? Se ajuda com parcimônia, permite que o paciente mesmo pense sobre o que ele quer e o que ele busca da vida. Por isso que eu falei aqui que através de uma boa análise se encontra a leveza do viver, né? Que se pode viver melhor e mais leve. E foi a isso que eu quis me referir. Mas eu acho que a analogia entre uma psicanálise e toda esse monólogo, praticamente, para mim foi um monólogo, mas não existe mais ninguém, né? Sem dúvida, eu acho que tem tudo a ver com a psicanálise. Sim. Do ponto de vista concreto, assim,
teoricamente existe um interlocutor extremamente entre aspas, bota umas 27 de um lado e umas 27 do outro, porque ele fala um pouco, ele diz que fala com essa pessoa, diz que ela chegou num jipe, ele dá alguns indícios concretos assim. Mas no fundo é bem isso que a Betty disse, né? No fundo, aquele interlocutor ele interfere muito pouco ou quase nada. Pelo menos a voz dele nunca aparece no livro. Parece que alguém falou com o Reobaldo porque ele fala como? Não, o senhor não entendeu, é assim, é assado, por esse tipo de índice. Né? E de vez em quando ele menciona algum detalhezinho a respeito desse sujeito que está ouvindo ele. Mas em última instância, ele fala sozinho, ele fala para ele mesmo. Eu até fiz uma interpretação mais, como é que eu vou dizer, ousada, assim, né? Pegando esse mote de que o Grande Sertão é um livro teológico. E olha só como é que mais ou menos na página final dele, não é exatamente o final. Aliás, é o final sim. Ele termina exatamente assim. O Senhor vê, contei tudo. Amável o Senhor me ouviu. Minha ideia confirmou que o diabo não existe. Pois não? O Senhor é um homem soberano, circunspecto. Amigos somos. Nonado, o diabo não há. É o que eu digo, se for. Existe é o homem humano. Travessia. Eu lendo esse pedaço, eu pensei, mas esse sujeito aí, além de ter tudo a ver com a psicanálise, eu pensei assim, mas ele também, sei lá, ele projeta, ele enxerga esse sujeito que está ouvindo ele, que em última instância pode ser até ele mesmo, como uma espécie de Deus. Esse cara, ele vê, ouve tudo, é soberano, expurga o diabo. Então, é quase Deus. Eu não concordo contigo. Ainda bem que eu não concordo. Não concordo contigo, porque eu acho que as conclusões ele chega sozinho. Até as conclusões, né? As conclusões, craseado. Ele chega sozinho. Ele diz, não, nada, o diabo não existe. Ninguém disse isso para ele. Né? E eu acho, e o diabo existe, é o homem humano. Ele chega a essa conclusão sozinho. Ninguém fala isso. Né? Travessia, a vida. Né? Essa é a minha percepção, o meu entendimento. Mais algum comentário, pergunta? Bom, nós já estamos num adiantado da hora, né? São 8h35. Não? Queres para fazer mais um comentário, Rafael? Não, é só aproveitar se alguém mais quiser. De repente dava tempo de mais uma rodadinha de uma só, né? Porque... Claro. Betty quer passar o livro. Tem uma coisa interessante aqui, esse livro é do Rafael, ele me emprestou para eu dar uma olhada, e uma das coisas que o Rafael falou e que eu vou reforçar, é que o Guimarães Rosa, quando escrevia, diferente de outros autores que escrevem e está escrito, né, ele recorria a correções e correções e correções, e aí ele conseguia, então, mixar essa série de línguas que ele conhecia, ele ia acrescentando no que ele escrevia. Então, acho interessante vocês passarem os olhos nesse livro aqui, né, que ele é parte de um museu, né, uma exposição sobre toda a trajetória da confecção do Grande Sertão Veredas. Né, é um livro que demonstra como é que foi feito o romance Grande Sertão Veredas, como é que ele escreveu. Né, todos os riscos e acréscimos, coisa bem interessante. Aliás, tem uma historinha, diz que o Guimarães Rosa teve a primeira edição do Sagarana, né? Aquele livro de contos dele que saiu em 46, mas que tinha ganhado o concurso de contos lá em 30 e poucos. Saiu a primeira edição. Depois do José Olímpio, o editor, praticamente arrancar o livro deles e não para de mexer nisso que a gente precisa publicar. Publicou. Aí foi fazer a segunda edição, Rosa pediu para mexer, e mexeu. Foi sair a terceira, Rosa pediu para mexer, e mexeu. Lá pela quarta, o José Olímpio não aguentava mais e fixou os tipos em chumbo na prensa. Agora não dá mais para mexer, e só assim ele parou, porque ele era um escritor em eterna gestação e enfim, processo de regurgitação das ideias. Sim, no início. Isso, no início fica. Isso. Uhum. E eu acho que uma coisa muito importante que a gente tem que chamar a atenção é como ele está perto de nós em termos cronológicos, né? Eu acho que por isso tanta polêmica também, né? Ele, além de ser um texto que se presta a um número imenso de interpretações, eu acho que é isso, né? É recém, há pouco, né? Então é a vida de há poucos anos atrás, né? Então é na vida de todos nós, né?
Isso. Mais algum comentário? Então, Rafael, tu queria citar uma bibliografia? Sim, bom. Eu disse que é sempre bom deixar assim, né, dicas de leitura para o pessoal que quiser mais, né. Claro, além, obviamente, do Grande Sertão, que você, para ler alguma coisa do Guimarães Rosa, alguém dizendo que subestima as pessoas, diz, não, vai ler o Primeiras Histórias, que são contos menores, mas eu digo, não, vai ler o Grande Sertão, que para mim é onde a coisa pega fogo mesmo. Então, além de ler o Grande Sertão, pelo menos, pode ler o Primeiras Histórias, o Tutameia, que tem o subtítulo de Terceiras Histórias, embora não existam as segundas, né? Pode ler lá o Corpo de Baile, pode ler toda a obra completa do Guimarães, acho ótimo. Mas se tiver que ler uma coisa só, leiam o Grande Sertão, eu prego isso quase assim, teocraticamente, leiam o Grande Sertão. E tem alguns livros que eu acho super legais, alguns estudos que falam muito sobre alguns aspectos da obra, né? Tem um livro da Nilce Santana Martins que se chama O Léxico de Guimarães Rosa. Ela compilou 8.000 verbetes de palavras ou que o Guimarães Rosa coletou de regionalismos, ou que ele inventou, os neologismos, ou de arcaísmos que ele ressuscitou, e explica essas palavras, né, a partir das próprias explicações do Guimarães Rosa, de outros estudiosos. Então é uma obra preciosa para quem se interessa por línguas, né, e quem entender melhor o que o Guimarães Rosa está dizendo às vezes. Né, o Léxico de Guimarães Rosa é realmente um trabalho monumental e muito, muito, muito bem feito. E tem um livro de um professor da USP, que é o Tesa, o Francis Tesa, que é João Guimarães Rosa, Metafísica do Grande Sertão. É um livro de 94 que ele faz uma análise, que eu até nem me aventurei a fazer aqui, mas que é uma das que eu mais gosto mesmo, que analisa todo o Grande Sertão Veredas num ponto de vista, digamos assim, da tradição ocultista, hermética, filosófico-alquímica, que realmente, pode não acreditar em mim, mas eu juro de pé junto aqui, é o que mais tem lá dentro. Podia se fazer assim, horas e horas de palestra, pegando trecho por trecho e comparando com os textos alquímicos, com outros textos das tradições místicas do Oriente, é o que mais tem. E o Francis Tesa faz um apanhado disso muito bem nesse Metafísica do Grande Sertão. E só terminar agradecendo mesmo a oportunidade, que foi excelente o debate, agradecer especialmente a Betty, né, que até me deu a oportunidade de a gente conversar antes e se conhecer melhor. Acho que até por isso saiu bem legal nossa mesa. Bom, eu também queria agradecer a presença de todo mundo, me senti muito contente de ter sido convidada pela Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, a qual eu pertenço, para participar desse debate. E agradecer a presença de vocês, as participações, ao Rafael, que foi muito amigão, assim, né, indo no meu consultório, conversar, debatemos as nossas opiniões a respeito do livro, né? E uma das coisas que me chamou a atenção agora, das coisas que o Rafael falou nesse momento, eu fiquei pensando uma coisa, né? Esse Guimarães Rosa, não só, mas o Grandes Sertões Veredas é um livro tão polêmico, de tanta importância entre os escritores nacionais, que tem tanta gente que fala e debate a respeito dele, né? Tantos outros escritores estudiosos da literatura que debatem, questionam, né? Me parece que é uma coisa extremamente importante, assim, valorizar essa obra, né? Então, é isso. Muito obrigada a todos. Então, eu quero agradecer a todos vocês. Foi um horário bem longo, mas muito alegre, muito, assim, interessante e emocionante, né? Boa noite a todos.